guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Welcome to our English class number 36. We're going to talk about infographics. Bem-vindos! E a aula de hoje, o assunto da aula de hoje é infográficos. Os objetivos propostos para esta aula são analisar a própria produção escrita e de colegas com base no contexto de comunicação, finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade e estrutura das frases. Reconstruir o texto com cortes, acréscimos, reformulações e correções para aprimoramento, edição e publicação final. De acordo, então, com Oxford English Dictionary, o infográfico ou um gráfico de informações é uma representação visual de informações ou dados. O infográfico é uma coleção de imagens, gráficos e um mínimo de texto que fornece uma visão geral e fácil de entender a respeito de um assunto. Os infográficos usam recursos visuais impressionantes e envolventes para comunicar informações de maneira rápida e clara. O exemplo de um deles, de um infográfico, é esse aqui que a gente tem, que é o bocejo. No primeiro gráfico, então, nós percebemos o mistério do bocejo. Por que nós bocejamos, não é? Numa forma rápida e simples. No segundo, que nós temos aqui em texto, muito rapidamente falado, informações claras e rápidas. O infográfico não é um texto completo com todas as informações. Ele traz informações desse assunto de forma resumida. Então, há muitas teorias do porquê nós bocejamos, certo? E aqui, o que acontece quando nós bocejamos? Também uma informação muito rápida e clara. If you could live in any planet, not Earth, which one would you choose and why? Se você pudesse escolher viver em algum outro planeta que não seja o planeta Terra, qual deles você escolheria? E por quê? Olha lá. Nós temos então Sun e aqui os nomes dos planetas pronunciados na língua inglesa. Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Saturn, Uranus e Neptune. Nós não temos mais Plutão, que se chamava Pluto, ou melhor, se chama Pluto, porque ele não é mais considerado um planeta. Então, já tiramos ele da classificação de planeta. As muitas respostas. Olha só, foi perguntado isso para algumas crianças e a resposta foi essa. I would live in Mars because there are aliens there. I would live in Saturn because it has beautiful rings. Porque ele tem anéis muito bonitos. I would live in Pluto. Aqui ainda estamos com a seção do Pluto. Because it's cold and far away. Como Plutão era, na classificação geral, o último planeta de distância do Sol, então ele é muito frio e muito longe. I wouldn't live in any other planet because the conditions out there are really hard. Eu não viveria em nenhum outro desses planetas porque a condição de vida lá é muito dura. A gente sabe por conta dos estudos da língua de ciências, não língua de ciências, então astrologia, que aparece também, astronomia, que aparece inclusive alguns pontos já no 8º ano também. Então, a gente sabe que as condições são realmente muito difíceis. Porém, aqui nós estamos trabalhando com a nossa imaginação, ok? So, the rockets that put us into space. Seriam os foguetes que nos colocam no espaço. It is easy to understand this text because there are images and the sentences are short. Esse texto que aparece ali, nós podemos entender porque as frases são curtas. Elas quase entram como um infográfico. We can locate the information about the country, where each of the rocket is from, because there is the picture of the country flags. Então a gente pode ver a localização dessa informação, da onde são os planetas dentro desse texto
e a sua bandeira. We can locate the sources of the data at the bottom of the infographic. E a gente pode também localizar essa informação no rodapé. There are lots of numbers in the text. Nós temos muitos números nesse texto. And they represent data, dates, and percentages, and etc. Eles representam dados, a palavra data é dados, agora sim, dates, as datas e as porcentagens. Então, para Wikipedia, o que é um infographic? Nós temos aqui uma definição. Como nós já vimos lá no início, é uma visualização, uma representação visual, com muito rapidamente colocada, resumidamente e de forma divertida, que faz com que as pessoas queiram ler. As características mencionadas anteriormente são as mesmas que estão na definição do Wikipedia. Os conceitos de quick and clearly como características principais de um infográfico, elas são dessas daqui? Então vamos voltar lá para ler. Infographics, a clipped compound of information and graphics, are graphic visual representation of information, data or knowledge intended to present information quickly and clearly. They can improve cognition by utilizing graphics to enhance the human visual system's ability to see patterns and trends. Similar pursuits are information visualization, data visualization, statistical graphics, information design, or information architecture. Infographics have evolved in recent years to be for mass communication and thus are designed with fewer assumptions about the reader's knowledge base than any other types of visualizations. Isotypes are an early example of infographic conveying information quickly and easily for the masses. Nós podemos dizer que essa informação ela é muito parecida com aquela que eu coloquei lá no começo do slide para você. Por quê? A informação vem rápida e clara. Ela não é muito extensa. Quando você precisa de uma informação mais detalhada, então você vai procurar um texto que fale sobre essa informação. O infográfico traz ela muito resumidamente. Então, olha lá. As palavras quickly and clearly como características de um infográfico principal. Então, você tem que ficar atento para a quantidade de vezes que as palavras visual e visualizar se repetem. Então, o infográfico é isso. Você acaba gravando muito mais rapidamente porque a informação é mais rápida. Os infográficos são gêneros textuais baseados no visual, por isso a presença de cores e ilustração é tão forte, porque ela vai trazer uma mensagem e vai fazer a gente direcionar o nosso olhar e entender, porque é um complemento da informação, com figuras e cores. A Solar System of Infographics. Então, um sistema solar de infográficos. Olha isso. It's your turn. Você está responsável por produzir um infográfico sobre um planeta do sistema solar. Lembre-se de sempre consultar as características para garantir que o seu infográfico atenda ao que se espera desse gênero. Então, informações rápidas, claras, figuras e cores, ok? Você deve selecionar as informações interessantes e pensar em formas de reescrevê-las com uma linguagem que permita o entendimento rápido e claro. Informações simples, como dados de fácil compreensão e ilustração, como tamanho e cores do planeta, por exemplo, que sejam curiosos ou interessantes, como por exemplo, de que Marte rotaciona de uma forma única no sistema solar. Como que eu vou fazer isso? Inclua no seu infográfico. Então, nós vamos incluir at least one piece of information about the physical characteristics of the planet, size, color, and shape. At least one piece of information that contains numbers, a historical fact,
Information about the planet's name, origin, if available on the text. Você vai pesquisar, certo? Então você vai incluir no seu infográfico essas informações. Pelo menos uma informação sobre as características físicas do planeta, tamanho, cor ou forma. Pelo menos uma informação que contenha números. Um fato histórico. E informações sobre a origem do nome do planeta, se for disponível no texto que você vai se basear para fazer o infográfico. Olha só, para ajudar, eu coloquei aqui informações de cada um dos planetas. Então, você vai escolher um dos planetas para como tarefa lá no seu caderno e vai então colocar de forma clara e rápida informações sobre elas, frases curtas que vão fazer com que entenda-se o que está sendo falado e que saiba de qual planeta é. Vamos lá então? Mercury, the closest planet to the Sun. Zipping around the Sun in only 88 days, Mercury is the closest planet to the Sun, and it's also the smallest, only a little bit larger than Earth's moon. Because it's so close to the Sun, about 2/5 the distance between Earth and the Sun, Mercury experiences dramatic changes in its day and night temperatures. Day temperatures can reach a scorching 840 Fahrenheit, which is hot enough to melt lead. Meanwhile, on the night side, temperatures drops to minus 290 Fahrenheit. Então, temos aqui uma informação sobre o formato desse planeta, temos aqui números e temos aqui curiosidades. Um fato histórico não temos aqui, porém, temos características dos planetas. Então, olha lá. Próximo, Venus. Earth twin in the solar system. The second planet from the Sun, Venus is Earth twin in size. Radar images beneath its atmosphere reveal that its surface has various mountains and volcanoes. But beyond that, the two planets couldn't be more different. Because of its thick, toxic atmosphere that's made of sulfuric acid clouds, Venus is an extreme example of the greenhouse effect. The scorching hot, even hotter than Mercury. The average temperature on Venus' surface is 900 Fahrenheit. At 92 bar, the pressure of the surface would crush and kill you. And oddly, Venus spins slowly from east to west, the opposite direction for most of the other planets. Earth, our home planet filled with life. Detalhe, a gente não pode escolher a Terra, ok? Mas eu trouxe a informação. The third planet from the Sun, Earth is a water world with 2/3 of the planet covered by ocean. It's the only world known to harbor life. Earth's atmosphere is rich in nitrogen and oxygen. Earth's surface rotates about its axis at 1,532 feet per second, 467 meters per second, slightly more than 1,000 mph. At the equator, the planet zips around the Sun at more than 18 miles per second, 29 kilometers per second. Mars, the solar system red planet. The fourth planet from the Sun is Mars, and it's a cold, desert-like place covered in dust. This dust is made of iron oxides, giving the planet its iconic red hue. Mars shares similarities with Earth. It is rocky, has mountains, valleys, and canyons, and star systems
ranging from localized tornado-like dust devils to planet engulfing dust storms. Jupiter, the largest planet in our solar system. The fifth planet from the Sun, Jupiter, is a giant gas world that is the most massive planet in our solar system, more than twice as massive as all other planets combined, according to NASA. Its swirling clouds are colorful due to different types of trace gases. And a major feature in its swirling clouds is the Great Red Spot, a giant storm more than 10,000 miles wide. It has raged at more than 400 mph for the last 150 years, at least. Jupiter has a strong magnetic field, and with 75 moons, it looks a bit like a miniature solar system. Saturn, the ringed jewel of the solar system. The fifth planet from the Sun, Saturn, is known most for its rings. When polymath Galileo Galilei first studied Saturn in the early 1600s, he thought it was an object with three parts, a planet and two large moons on either side. Not knowing he was seeing a planet with rings, his stumped astronomer entered a small drawing, a symbol with one large circle and two smaller ones, in its notebook as a noun and a sentence describing his discovery. More than 40 years later, Christian Huygens proposed that they were rings. The rings are made of ice and rock, and scientists are not yet sure how they form it. The gaseous planet is mostly hydrogen and helium and has numerous knowns. Uranus, the tilted sideways planet in our solar system. The seventh planet from the Sun, Uranus, is an oddball. It has cloud made of hydrogen sulfide, the same chemical that makes rotten eggs smell so full. It rotates from east to west like Venus. But unlike Venus or any other planet, its equator is near at the right angles to its orbit. It basically orbits on its side. Astronomers believe an object twice the size of Earth collided with Uranus roughly 4 billion years ago, causing Uranus to tilt. That tilt causes extreme seasons that last 20 plus years, and the Sun beats down on one pole or the other for 84 Earth years at a time. Neptune, a giant stormy blue planet. The eighth planet from the Sun, Neptune, is about the size of Uranus and is known for supersonic strong winds. Neptune is far out and cold. The planet is more than 30 times as far from the Sun as Earth. Neptune was the first planet predicted to exist by using math before it was visually detected. Irregularities on the orbit of Uranus led French astronomer Alexis Bouvard to suggest some other planet might be exerting a gravitation tug. German astronomer Johann Galle used calculations to help find Neptune in a telescope. Neptune is about 17 times as massive as Earth and has a rocky core. And Pluto, once a planet, now a dwarf planet. É planeta anão. Once the ninth planet from the Sun, Pluto is unlike other planets in many respects. It is smaller than Earth's moon. Its orbit is highly elliptical, falling inside Neptune's orbit at some points and far beyond at all
beyond it at others. The Pluto's orbit doesn't fall on the same plane as all the other planets. Instead, it orbits 17.1 degrees above or below. From 1979 until early 1999, Pluto has actually been the 8th planet from the Sun. Then, on February 11, 1999, it crossed Neptune's path and once again became the solar system's most distant planet, until it was redefined as a dwarf planet. It is a cold, rocky world with a tenuous atmosphere. Então aqui você tem todas as informações de todos os planetas. Todas não, também são informações resumidas. Você então vai montar o seu infográfico no caderno. Você vai escolher e vai fazer com que o seu planeta apareça com mais cores, que tenha um número, tanto de localização, um fato histórico e informações curtas e claras, ok? So, our class is over. Nossa aula está terminada. I hope you have enjoyed. Thank you very much for your attention. Bye bye.